Hey mate, aqui é o Rodolfo. Hey mate, aqui é o Lucas. E esse é o Resumate, o resumo de 7 dias de conteúdo em 15 minutos. Eu ia falar o resumo de 7 minutos da Hey mate, não, o resumo de 7 dias de conteúdo da Hey mate em 15 minutos. O resumo de 15 minutos em 7 dias. O resumo de 7 mates em 15 minutos. Alright, muito bem. Galera, seguinte, pra quem nunca assistiu o Resumate, eu sempre apresento. Hoje, será que a gente chega até os 15 minutos aí? Eu sempre apresento o Resumate falando pro pessoal que nunca assistiu, porque sempre tem pessoas novas assistindo o Resumate. O Resumate são o resumo é o resumo dessa semana inteira aqui que passou em todos os canais, ok? Telegram, Instagram, YouTube, enfim, vários canais que nós temos aí. E nós vamos começar já ali pela segunda-feira. E Lucas, eu tô louco pra ler ali, mas eu não consigo, cara. Na segunda-feira a gente teve um post sobre falsos cognatos. Tava basicamente ali, nunca confunda, né? Nunca mais confunda seria o título, né? É esse daqui que a gente tá vendo aí. Lucas, leia aqui, ó, na tela, algum que a gente trabalhou. Vamos lá. Prejudice. Nossa, cara, você enxerga muito bem. Nem a tela aqui eu consegui enxergar. Aqui... Minha visão é ótima. What does prejudice mean? O que significa prejudice? Seria preconceito. Preconceito não é prejudicar, né? Não. Galera, a gente costuma... Você já percebeu quanto a gente fala de falsos cognatos? Muito, né? Eu adoro falar disso. Eu também. Esse é um dos motivos. Por quê? Falso cognato O que são falsos cognatos? O que são falsos amigos, Lucas? Falsos amigos são pessoas, assim, que não vale a pena, assim, É brincadeira. E você consegue saber quem é falso e quem não é? Ah, não. Não, quando você bate o olho, você confunde, né? Exatamente. Agora, voltando, é similar, porque são aquelas palavras que remetem a algo muito óbvio na sua língua materna e de repente... Você se decepciona com ela. Exatamente. Perfeito esse nome. Com ela ainda, ok. Com ela. Ou com ele, pode ser com ele também, você que sabe. Ok. É sua opção, né? Bom, ok, e prejudice é uma delas. Por exemplo, qual que é a mais clichê que você conhece? Qual que é o falso cognato mais clichê? Quem é seu amigo falso mais clichê? Cara, eu ia falar parents, mas todo mundo já sabe parents, isso. Não, é clichê, realmente. Realize eu acho legal. Realize, parece realizar, mas é exatamente perceber, né? Isso. Tem o college. Sim, college, esse tá aqui. Esse tá aí. O college, ele parece colégio, né? Exato. Na verdade é... Faculdade, né? Muito bem. E falamos também sobre minimalismo, Lucas, no Matecast. Galera, ouça esse episódio do Matecast. Meu Deus do céu, está sensacional. E segunda-feira agora que vem vai ter um podcast sobre meditação também. Já fica esperto, ligado 11 horas da manhã lá, que tá maravilhoso também. Exato. Esse último assim, a gente discorrendo sobre o tema, eu sou apenas um mero simpatizante da ideia, acho sensacional. E a gente discorreu. Você pode só dar uma pincelada aí sobre o que é o minimalismo e sobre por que a gente trouxe ele para o podcast? Exatamente. É um estilo de vida que busca, né, que tem ali como centro a busca pelo que é essencial. Então, exatamente, isso começa por vezes me livrando dos excessos, justamente para que eu me dedique integralmente àquilo que realmente importa, as coisas que realmente importam. Então, tudo aquilo que é excesso, seja no âmbito espiritual, seja na área financeira, seja excesso de coisas mesmo, na decoração da minha casa, enfim, não tem receita, é aquilo que de repente poderia não estar ali abrindo espaço para coisas mais úteis e mais importantes em todos os segmentos da vida. E como que a gente linkou isso com o Matecast, né? A gente bateu muito na tecla das informações, onde se tem muita informação. A gente fala hoje de obesidade mental, né? Porque os conteúdos vêm de todos os lados. E a gente bateu na tecla de filtrar. Filtrar o que? Os meios por onde vêm os conteúdos e também os conteúdos, né? Para que a gente consiga, de fato, integralmente se dedicar àqueles que, de repente, são mais importantes pra gente e que funcionam também, não é? Facilita a aprendizagem, né? O que é essencial para você aprender inglês naquele momento. Exato. Ouça lá, galera. Ouça lá, tenho certeza que você vai gostar muito, mates. Terça, Tuesday. Teve ali algumas dicas sobre dates, né? Você explorou um pouco esse vocabulário. Na verdade foi um vídeo que eu fiz, eu coloquei em forma de Reels lá no Insta, mas
Por exemplo, o que significa date, Lucas? Pode ser encontro, né? É a primeira coisa que me vem. Sério, cara? Sério. Ele vem... É porque, assim, é mais comum que ele venha como cognato, né? Claro. Que seria a seria data. A data. Date, né? Save the date. Guarda a data aí. E como o Lucas falou, pode ser encontro também, né? Pode ser um verbo, né? I'm dating someone. I'm dating, exactly. Mas, como assim? Explica melhor. Como assim é um encontro? Por exemplo, se eu posso sair num date com você... Então... depende, pode conversar, cara. Na situação. Não sei se é um convite, enfim. Mas O date, ele tem relação com um encontro romântico. Romântico, né? Não é bem um meet, né? Porque a gente, no caso que você quis dizer, né? De um encontro nosso seria um meet. Isso, perfeito. E que se escreve igual a reunião do Google lá, né? Google Meet. Exatamente. E aí já não tem nada a ver, né? Não tem um propósito de relacionamento. E aí alguém pode estar se perguntando assim, e por que a série se chama How I Met Your Mother? De meet, né? E por que não é How I Dated Your Mother? É porque ele enfatiza mesmo o fato de como ele encontrou, conheceu, né? Que pode ser o meet ali também. Exatamente. Né? E não namorou, né? Teve um romance. Não, ali. porque o mais legal nem foi romance pra quem assistiu a série, né? Foi, quer dizer, nem sei se tem alguma coisa de legal nisso, mas a série é toda em torno de tudo que acontece até aquele encontro, né? Verdade. Exatamente. Muito bom, isso aí. Teve mais alguma coisa? Teve o Be My Mate, terça-feira, que foi sobre... Dicas, né? A gente deu algumas dicas. Nossa, eu não acredito. Meu, algumas vezes que a gente tem gravado conteúdos sensacionais, o Instagram simplesmente apaga. Simplesmente. Ele apaga. Então essa live, cara, ela foi sensacional. Quem tava lá participou ao vivo, 7h40 da noite, no Instagram. Toda terça-feira tem, tá, gente? 7h40 da noite. A gente fala... Nessa terça-feira foi sobre dicas em inglês de como estudar inglês. Então, a gente deu dicas, na verdade, de como estudar línguas, né? Várias línguas diferentes e tal. Exato. E, cara, sensacional. Nossa, foi um conteúdo maravilhoso, né? A conversa fluiu e tudo mais. As pessoas percebem quando a conversa tá fluindo. Sim. E aí a gente falou com músicas, com games, enfim. Você não vai poder assistir. Já foi ao vivo e acabou. A importância de entrar na importância hora, de né? De repente até interagir, mandar alguma coisa no chat. O pessoal Lógico que a gente procura sempre disponibilizar, não sei que a gente tenha previsto como teve, mas se puder entrar na hora, melhor ainda. Aproveita já pra participar, né, como você falou. Muito bem, Wednesday. Teve algumas palavras ali compostas, vamos dizer assim, né? O caso de rainbow, por exemplo, que você tem rain, seria chuva, e bow, que seria arco, né? É um arco. Rainbow. Exatamente. Aí vira um arco de chuva, né? Arco de chuva. Arco-íris. Bom, tem alguns exemplos aqui, mas vamos tentar dar outros exemplos fora os que estão aparecendo aí. A gente tava falando, né? Tem o lighthouse. Lighthouse seria um farol, né? A gente traduz pra farol. Pancake que tem aí é ótimo também. Pancake, né? Bolo de... Isso, pan seria panela. Inclusive, e cake, o cupcake, né? Também, o próprio cupcake. Mas a gente não traduz, né? Não. O cupcake já é o cup e o cake, né? Um bolo de caneca ali. Então, eu até acredito que breakfast, tava te falando, né? Porque fast pode ser fome, né? Então, a ideia de parar a fome, né? Então... Breakfast. Pode ser. Interessante. Eu gosto disso, cara. Inclusive, a gente lembra bastante quando a gente tá dando aula, né? Você pega palavras ali que são praticamente explica o que elas significam, né? Exatamente. Muito bem. E aí nós tivemos a quarta mate também. E, pessoal, sempre bastante pessoa compartilhando aí, engajando com a gente nas quartas mates, né? É interessante porque é uma aula completa, galera. A quarta mate que tá o QR Code aí na tela, ela é uma aula completa de inglês e tem na descrição, caso você queira se inscrever, toda quarta-feira às 9 horas da noite. Então eu e o Lucas, nós nos juntamos voluntariamente ali para aplicar uma aula master de inglês, né? Tomamos esse tempinho aí e nós falamos sobre... Finalizamos, né, o My City. Nós trabalhamos aí
o GPS, né? Falamos algumas Deu uma resumida, generalizada né? ali. Exatamente. Sobre locais da cidade, dando direções. Preposições, exatamente. Maravilhoso, muito bom. Então, só finalizando aqui, sim, por que você precisa se inscrever com o seu e-mail? Porque 8 horas da noite da quarta-feira eu te envio o link da aula. E aí você pode entrar lá e participar. É exclusiva, tá? Não fica aberta, não. Vai lá, Lucas. Quinta-feira. A gente teve um vídeo que você fala como você trabalhou pra máfia russa. Eu não sei porque hoje eu tô com isso. Máfia russa, verdade. Trabalhei pra máfia russa, galera. Pois é, cara, eu trabalhei pros caras. De verdade, é sério, mano. Então. Você ouviu essa história? Você é pique o Pablo Escobar Pablito. do Agreste. O Pablo Escobar do Riacho. Galera, quase que eu fico lá pra sempre, meu, foragido. Pô, que da hora, hein? Pois é. Mas enfim, ouça essa história, é um dos nossos vídeos do YouTube aqui. Tá por aí, acho que é um dos anteriores aí, 2 vídeos atrás. E eu vou deixar na descrição aí também pra você ouvir essa história, galera. Pelo amor de Deus, só de lembrar já me arrepia aqui já. Que mais, Lucas? Nós tivemos um vídeo in, on, yet, né? Bom, eu decidi falar. O que você acha sobre essas 3 preposições? Falando de lugares assim, né? No Brasil, na Europa, em casa. Na padaria. Uhum. Por que você foi na padaria? Tá com fome, cara? Pode ser. Eu acho da hora, acho interessantíssimo. Muitas pessoas uma vez que você confundem, compreende, poxa. E nesse vídeo aqui eu disponibilizo. Cara, eu fiz uma fórmula ali pra você filtrar mesmo, desde o in, on e at, onde você deve chegar, até onde você está agora, desde a galáxia, filtrando até você chegar nesse momento. Muito bom. Que mais? Friday, Lucas. Friday. Aquele post que você colocou ali, a diferença do inglês americano e britânico. American versus British. British and American. O que você acha, cara, com as diferenças? Cara, são gritantes em alguns momentos. Primeiro o accent, que nem se fala, é muito diferente. E muitas pessoas nem conhecem, né, essa diferença. Exatamente, leva um certo tempo pra diferenciar, sim, eu acredito nisso. E realmente, uma vez eu conversava com um professor, hoje ele mora no Vietnã, e ele é inglês, e ele falando que dependendo da região da Inglaterra que ele tá, ele tem dificuldade pra entender as pessoas, assim. Ele falou, se eu tô em Liverpool, é assim, muito difícil de entender. E o cara é inglês. Exatamente, só que as pessoas não acreditam que ele é nativo e tudo mais, o inglês, quando ele vai pra Inglaterra. Não sei se pelo tempo que ele já mora no Vietnã, né, enfim... É interessante, né? E eu acho que inglês também é meio, assim, com essa questão da identidade que eles têm, né? Eles são realmente... Então, eu acho interessante porque, por exemplo, se a gente pensar no português do Brasil e no português de Portugal, a gente cai no mesmo lugar. Lógico. Porque provavelmente você que tá ouvindo deve pensar assim, cara, o cara mora lá na Inglaterra, né? Nasceu na Inglaterra e não consegue entender o inglês do cara. E quem sou eu pra conseguir entender alguma coisa? A questão não é essa, a questão é... Cara, se você pega um português falando muito rápido, você também vai ter dificuldade. Não é que você não vai entender. Até dependendo da região do Brasil. É verdade, né? Pega um adolescente falando rápido aí. É verdade, cara. Você tem dificuldade pra entender? Dependendo, tem. Muita gíria, eu né? dou muita risada, assim. Geralmente, se eu tô rindo muito, eu não tô entendendo nada que você tá falando. Só concordo. Só concordo. Nossa, muito... Mas eu, por exemplo, no Canadá eu morava com um cara também, chamava Knife. Árabe. Nossa, velho. Mas era N-A-I-F, não era tipo faca, não. E ele também tinha muito accent, assim, mas ele já tava há muitos anos morando lá em Vancouver. Só que, cara, era muito difícil de entender. Você entendeu? É mesmo? É, porque assim, você já conversou, teve a oportunidade de conversar com alguém tipo da Ásia, em inglês? Já, cara. É difícil, né? Depende da região. Sim, é porque assim... Especialmente esses países aí que, né, no caso aí, sei lá, chinês. Sim, exatamente.
E vamos pro sábado, né, que tá acabando nosso tempo aqui. Mas tá acabando. Sábado é Telegram, não é? Galera, a gente no Telegram tem... eu mandei hoje a enquete lá no Instagram. A gente vai publicar no Telegram semana que vem quizzes, tá? De teste de proficiência. A gente tem 2 segundos. É isso aí. Bye, bye.